Hoje a gente está sofrendo uma epidemia da ansiedade. A palavra ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente usa palavras como medo, estresse, tensão, apreensão, angústia, como se elas fossem sinônimos, mas apesar delas serem bem diferentes, elas representam muito bem aquelas sensações subjetivas que a gente tem quando a gente está num estado de ansiedade. Mas antes, se inscreve aí no canal para poder acompanhar todos os vídeos e confere lá no blog os artigos também. Tenho certeza que você já sentiu, já sofreu, ou já conheceu alguém que tenha passado por grandes momentos de ansiedade, ou até alguém que tenha realmente um transtorno. Mas o que a gente esquece é que a ansiedade normal e equilibrada, ela faz bem pra gente, faz parte do nosso dia a dia. O grande problema é que quando a ansiedade ela tá desequilibrada, ela pode ser bastante patológica, como a gente pode observar nos transtornos de ansiedade, que eles são bastante incapacitantes. Tá, mas afinal, o que é ansiedade? A definição da ansiedade seria uma apreensão desagradável frente a uma ameaça futura ou um perigo futuro. É como uma previsão de alguma coisa que a gente não sabe bem como que vai acontecer. Agora, o grande problema é quando essa apreensão ela se torna constante e ela não desliga. E isso daí se torna tão constante, tão intenso, que drena toda a nossa energia. Como que a ansiedade ela se manifesta? Olhando para essa definição de uma apreensão frente a algo ameaçador, então a gente pode concluir que hoje muitas situações elas podem ser percebidas e interpretadas dessa forma. O meio que a gente vive, ele pode desencadear e ser potencialmente ameaçador. Como, por exemplo, viver em grandes cidades, a solidão que viver em grandes cidades ela acaba gerando, o excesso de violência, a economia frágil que a gente vive. Pensa só, o medo constante de perder o emprego dentro de um contexto bastante estressante, com isso podem surgir o quê? Pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos que acompanham toda essa situação e que podem até levar a uma ansiedade desequilibrada. E toda essa situação pode gerar pensamentos de que isso precisa dar certo, eu preciso ser boa, eu não posso errar. E pode gerar sentimentos de que eu não sou capaz, aquele medo de errar, insegurança, autocobrança. E podem gerar também aqueles comportamentos de aceitar trabalho demais, aquele medo de dizer não, e a gente acaba procrastinando as decisões mais importantes. O que acontece é que com a ansiedade a gente acaba interpretando e percebendo o meio externo, potencializando os aspectos negativos. Como, por exemplo, você tem que entregar um relatório. Você manda para o seu diretor. Enquanto você não tem uma resposta, você começa a potencializar os aspectos negativos no ambiente de trabalho. Enquanto isso, você começa a perceber conversas paralelas, já acha que alguém está falando de você. Se alguém te chama para conversar para uma reunião, você logo pensa, nossa, vou ser demitido. É assim que acontece a ansiedade, entendeu? Agora sim, nesse momento, esses dados que esses pensamentos te trazem, eles podem ser reais e realmente úteis, te preparando para o futuro e pensando assim, olha, eu vou fazer um relatório melhor da próxima vez, porque se eu entreguei um relatório e ele não ficou tão bom, eu posso me preparar para o futuro. Ou então a gente tenta substituir esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, do tipo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eles vão gostar do meu relatório. E isso aí também não é legal, porque a gente está substituindo um pensamento negativo por um pensamento positivo. Ou então a gente fica focado nesses dados negativos, potencializando determinados dados que na verdade não nos preparam e só nos debilitam. Então a gente colocar o foco demasiadamente nos aspectos negativos, isso daí podem surgir muitos pensamentos negativos e intrusivos, e isso daí tudo pode ser um gatilho para poder desenvolver algum tipo de patologia relacionada à ansiedade. Na ansiedade é importante a gente aprender a diferenciar a intensidade e a frequência, porque é muito importante a gente saber o momento certo de buscar ajuda, de poder usar algum tipo de medicamento e fazer a terapia. As dicas que eu passo aqui para vocês, elas não têm a intenção de substituir um tratamento. São dicas gerais para a gente gerenciar os momentos de ansiedade e evitar que ela tome grandes proporções, melhorar a nossa produtividade no trabalho e melhorar os sintomas. E para você poder gerenciar a ansiedade, o mais importante é perceber os gatilhos emocionais, ter uma percepção dos sintomas físicos que você tem sentido, observar a qualidade dos seus pensamentos e fazer aquela pergunta de como que você tem avaliado e interpretado as experiências e as suas vivências na sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e coloca aqui nos comentários como é que você tem vivenciado a ansiedade na sua vida.